certos momentos na vida onde nós podemos colocar uma pessoa numa situação completamente, como é que eu poderia dizer, nas cordas, usando um termo bem de boxe. Nas cordas das bandas? Nas cordas, não nas cordas. Que quando um pugilista empurra o outro para as cordas, quer dizer que o outro não tem como sair, então ele vai receber porrada o tempo inteiro. Vamos tirar alguém da sua zona de conforto. Ok. Porque é o seguinte, alguém reclamou... Eu? De Eu reclamei? que estamos falando do Batman. A gente não fala do Batman. Ele aparece mais do que o meu personagem preferido. Pois é. Preferido não, mas querido. Então, e detalhe, o Batman aparece muito pouco e o Bruce Wayne aparece um pouco mais. O Batman aparece mais do que o Superman e o Bruce Wayne aparece muito mais que todo mundo. Tirando o personagem principal que iremos falar hoje. Pois é, então, quando eu li essa obra, eu tive uma impressão de que quando alguém sabe escrever muito bem, ele sabe te puxar de um jeito que você não consegue sair. Então, pra mim, Branzarello, os dois, né? Libermejo, Os dois é diferenciados. Detalhe que eu acompanho, de certa forma, eu acompanho muito forte, né? Mas eu gosto muito de Branzarello já de longa data. O Libermejo, quem viu Noel ou não viu Noel, por favor, fizemos programas sobre, quiserem ouvir. É uma figurinha que já apareceu aqui. Pois é. Então, a gente recomenda muito você ver o Noel, o programa que a gente fez, porque ele é muito mais mencionado lá. Já que aquele só foi entre aspas, o desenhista, enquanto lá ele foi roteirista ao mesmo tempo. Então, vamos falar de um dos personagens que, pra mim, toda vez que ele vai pro cinema, ele é mal interpretado. Não, a última roupagem foi mais próxima. Foi mais próximo, mas o personagem que nós iremos falar, na minha humilde opinião, ele é muito mais cruel e de uma crueldade muito pontual. Não vejo muitas obras cinematográficas conseguirem retratar isso muito bem. Tá, mas aí se me permite fazer uma breve provocação. Para esse personagem, que você o conhece muito bem, ser retratado nas obras, o filme não pode se chamar Superman. Não. A obra tem que se chamar Lex Luthor. Aí sim o Lex vai aparecer. Agora, por quê? Tanto que o Superman, que é retratado aqui, não é nem o Superman do que a gente conhece. Sim. É um Superman de que... Quem não conhece o Superman, qualquer pessoa que for ter contato com o Superman a primeira vez com essa obra, vai falar que o Superman é vilão. Sim. E vai ter bons argumentos pro Superman ser vilão. Aí a gente mata todo o mito do Superman, mas beleza. Então assim, pro Lex Luthor ter esse protagonismo, ser mostrado de como é retratado nessa obra, tem que ser uma história só dele. Tem que ser uma história pra ele. Onde ele não vai no final... sucumbir ao poder do Super-Homem. O que é possível. A gente no programa passado falamos sobre uma história que foi transposta de quadrinho para filme. É possível a gente fazer esse luto ser transposto para o cinema e não fazer com que o Superman tem que ir lá e derrubar o Lex, etc. Mas assim, ela vai quebrar muitos paradigmas de muitas pessoas, o que eu não acho que seria um problema, porque se até do Coringa, que saiu recente, teve essa comoção, do Lex Luthor, eu acho que é até mais fácil. Sim, muito mais fácil. Eu acho que é até mais fácil. Eu acho que aí, vou ter que ficar no acho, seria muito divisiva, porque quem é fã do Superman vai achar interessante a obra, vai gostar da obra, mas ver um Superman muito vilanizado por alguém pode ser um problema. Tanto que ele no Coringa não aparece, quer dizer, aparece o Batman, o Bruce Wayne, é mais criança. Sim. Só que no caso do Lex, não faz sentido. Você precisa com que o Superman... Porque senão ele, com todo respeito, vai ser qualquer empresário do mundo que a gente já viu. Sim. Então você precisa fazer com que o Superman seja alguém, um fantasma aparecendo ali, alguma coisa sendo representado, mas que não tome o protagonismo do Lex, se fizerem o filme. Pois é, o que acontece, gente? O Lex Luthor, de Azzarello e Bermejo, ele toca num dos pontos mais fantásticos. Não é uma obra sobre o Super-Homem. E pode parecer estranho, mas como você bem colocou, a gente precisa do Super-Homem, porque o Lex Luthor, ele vai olhar para o Superman e vai falar: você não é humano. E o Superman, ele é totalmente o contrário
do que o Lex, não vou dizer que acredita, mas do como ele observa a sociedade e a humanidade. Além do fato, obviamente, dele não ser humano, mas carregar aquele ideário puritano, o Lex não pensa assim. Ele vê muito mais como causa e consequência. Se eu preciso fazer algo, ele vai fazer. Eu vou fazer. E ele não vai questionar os meios para isso. Gente, e é uma das coisas que a obra deixa. Tem uma das coisas. Se algum dia alguém quiser fazer uma aproximação entre Lex Luthor e Maquiavel, é perfeito. Pode ser. É perfeito. Porque assim, se tiver que fazer, faça. Se tiver que matar, mate. Se tiver que roubar, roube. Se tiver que enganar, engane. Mas Porque o Superman não acredita. Exatamente, mas tem um objetivo no que você está fazendo. Não é simplesmente uma coisa sádica, né? Ele não é sádico gratuitamente. Sim, ele tem um motivo. Ele tem um motivo e esse motivo que ele tem, ele olha com uma forma tão fantástica. Chega a ser uma ambição, né? É uma ambição. Sim. É uma missão e uma ambição Sim. obsessiva que ele tem para chegar no objetivo que ele quer. E o objetivo é meio óbvio, né? Assim, é um pouco isso ali do final, mas ao mesmo tempo é meio óbvio. Ele quer quebrar a imagem do Superman. Aí eu faço a seguinte provocação, segunda provocação. Na terceira eu quero música. O Superman, ele é uma representação contrária do que o Lex Luthor, e isso deixa muito bem posto. Do que... Mas o quanto que muitas vezes, mesmo sendo o oposto, o Lex Luthor não... Mas o quanto que algumas vezes ele pode o admirar? Eu acho que... O caráter, não a representação. Eu vou para a representação e não para o caráter. Tá bom. Porque na minha concepção, o Luthor, ele é aquela pessoa que ele gosta de ter o holofote para cima dele. Tá, beleza. Só que com o... É porque tem alguns momentos que, na verdade, ele tá mais por baixo dos panos fazendo... Sim. Do que necessariamente falando, eu que fiz. Não que em alguns momentos ele não chame uma coletiva de imprensa e fale, eu vou fazer tal ação tal dia, hein? Quero todo mundo aqui. Sim, mas eu acho que uma das coisas que bate muito nele é o fato do Superman ter tanta visibilidade. E ele não? E ele tem. Certo. Mas, por exemplo, tem uma... já vou entregar, né? Tem um certo momento da obra em que ele diz, a cidade funciona porque eu existo. Por isso que entra aquilo que a gente falou. Se não tem um Superman nessa história, seria qualquer história de um empresário. O empresário, ele pensa assim. Sim. Dentro de uma lógica capitalista, lá vai eu, a Cor tá criticando o capitalismo. Dentro de uma lógica capitalista, eles acreditam de que sem um empresariado a sociedade não existe. Não existe. Então... Porque a gente, obviamente, diz não. Ele acredita tanto no que ele diz, mas tanto, que ele é capaz de quase que afirmar isso com todas as letras. Gente, Metrópolis existe porque eu existo. Ele quase chega a falar, eu criei a cidade. Se ele fosse uma pessoa com 2.000 anos de idade, eu não duvidaria. Pois é, mas ele chega ao ponto de falar, e olha, eu gosto de, já vou avisando, é uma das minhas cenas favoritas, onde ele está andando pela cidade e diz, eu gosto de andar com uma pessoa comum, que não é verdade. Porque ele tá cheio de segurança. Pessoas, 1 milhão de gente falando seu dinheiro não é bem-vindo aqui. Pois é. Algumas pessoas sabendo de quem que ele é e do que ele faz. Então, assim, a gente não precisa do seu dinheiro porque você... Não, porque a gente não conta com você. Mas... E ele paga mesmo assim. Ele paga mesmo assim. Mesmo assim ele paga. Na hora, né? Pois é. Mas é fantástico a estrutura que ele vai montando e vai apresentando para todos, assim... Eu sou a figura máxima. Então, um dos pontos que eu acredito muito no Lex Luthor, que esse ranço, essa orgeriza com o Super, é muito por conta disso. Você está tirando meu brilho. Porque uma coisa que o Lex Luthor, ele deixa muito bem explícito isso, é de que ele se... Na pompa dele, da alta admiração do ego, ele se admira muito. Sim. Ele se admira muito, tanto que em alguns momentos em que ele está tendo conversa com algumas pessoas, ele só falta dizer, mas eu penso além, quando ele toma algumas medidas em que as pessoas falam, cara, o que você está querendo planejar não é factível, a gente está tendo problemas por causa de A, B, C, não para entregar muito da história.
Ele, não, relaxa, eu tenho um plano aqui, só segue meu plano e vai dar tudo certo. E por baixo dos planos ele começa a movimentar as peças e de repente, magicamente, no dia seguinte está tudo resolvido. E aí as pessoas, os acionistas falam, mas como que você fez isso? Essa parada aí... Eu falei que eu ia fazer, não falei? Exatamente. Alguém estava devendo uns favor, acabei cobrando lá. Então, ele não tem muitos problemas e a vaidade dele é lá em cima. Não é nem ímpar, é lá em cima. Por isso que eu perguntei, porque, assim, eu não estou dizendo de que, obviamente, o Lex Luthor não admira o Superman, mas ele sabe de que o Superman é completamente antagonista a ele, e aí mesmo sendo antagonista, ele poderia ter uma admiração pelo fato de que não concordo, mas entendo suas motivações e mesmo assim dou o braço a torcer por ti. Uhum. O mais interessante não para que ele exista. O mais interessante é que muitas pessoas às vezes colocam o Lex Super-Homem como sendo o escoteiro, o herói bonzinho, o herói fantástico, o herói que está sempre ao lado do governo, o herói isso, o herói aquilo. O que uma das histórias que eu mais gosto é quando o Superman ele não tem ligação com ninguém no governo. Sim. E uma das coisas que, assim, para você que não conhece muito o personagem do Super-Homem, o que eu vou falar agora pode parecer interessante. Para quem conhece, vai parecer que eu estou falando uma loucura. Superman é completamente progressista. Porque eu estou dizendo isso? Nesse universo de polaridade que nós temos, gente, Lex Luthor é conservador. Sim. Num nível de colocar aquele conservadorzinho que você acha que é conservador no chinelo. Porque ele, assim, rapidinho, ele demonstra abertamente a xenofobia que ele tem, sem medo nenhum. Então, é porque eu já vi histórias, principalmente as mais primitivas do Superman, de não ligar muito pra mulher, não necessariamente falar cala a boca mulher, nunca nesse ponto que eu me lembre, mas de não ligar tanto, mas pode ser o Superman. É porque assim, pelo fato dele ser um extraterrestre, então em nenhum lugar do planeta Terra ele pode chamar de lar, logo ele é estrangeiro, você usar ele como uma imagem disruptiva de uma aceitação de algo estrangeiro dentro do seu círculo social, não vou nem dizer família, mas dentro da sociedade, é muito disruptivo. Ainda mais no mundo atual que a gente está sendo a situação de crime de xenofobia, de esmorecer por até muitas vezes aqui dentro do país. Tem muitos locais que falam, fulano, não queria dizer, mas fulano é nordestino, e aí já começa a desmerecer por causa disso, em alguns lugares. Mas o lance com o Superman, ele não é tanto levantador de pautas, vamos dizer assim. Então por isso que eu entendo, e ele é um personagem muitas vezes que sempre representaram pelos bons costumes. Do American Way of Life. Exatamente. Apesar de que, aí eu concordo mais contigo, eu vejo mais o American Way, a forma estadunidense de se viver, muito mais próxima do Capitão América do que do Superman. Mas aí quando a gente olha para esse Lex Luthor, e por isso que eu tô dizendo, certeza, quando eu tô olhando para o meu ideal de Lex Luthor, que é esse daqui. Sim, óbvio, né? Existem pessoas e pessoas, mas eu acredito que o fã do Superman, ele compre bastante a tua ideia do Superman. Porque o Superman, ele, tanto que até uma das coisas, ele é o ideal do que um ser humano deveria se ser, representando essas atitudes, sendo exemplos dessas atitudes. Se você quiser uma coisa quebrada, você vai pra história, pra cidade vizinha. Você vai pra Gotham. Você não vai ficar em Metrópolis, a cidade do manhã, Gotham não, cidade de criminalidade, onde a polícia é corrupta, nada tá certo. O interessante é que em Metrópolis Superman, nem tem corrupção, né? Em teoria, em teoria. Não a polícia. Sim. Já, então assim, o Batman, ele algumas vezes, andando numa linha muito tênue, finíssima, uma linha do tamanho de um fio de cabelo? De um fio de cabelo, uma linha de pipa, o Batman, ele fica muito na linha tênue de tenho moralidade, vou fazer alguma coisa, ou vou fazer alguma coisa
o importante objetivo é o Lex Luthor. Não, os fins justificam os meios. O Batman já quer muito nessa linha. O Superman não. Ele abraça a moralidade, fica na moralidade, ergue a moralidade, faz uma estátua com a moralidade. Então, assim, não de que, obviamente, nosso querido Batman, então, o Batman ele é muito mais próximo da nossa realidade nesse ponto. O Superman não. Então, um fã de Superman ver a história do Luthor vai ter muitos problemas, porque ele vai ver um Superman vilanizado. Sim. Só que, infelizmente, ou felizmente, é o que o Lex Luthor vê. Quando ele olha o Superman, ele vê esse Superman vilão. E aí vem uma coisa importantíssima que você falou, né? A obra se chama Lex Luthor. Sim. Então... Não acho que vale a pena alguém criticar que seja fã do Superman, ela falando, mas o Superman é vilão. Bom, a história se chama o quê, meu querido? Desculpa, mas... Se quiser ver o Lex Luthor vilão... E olha que esse Lex Luthor, eu acho que ele possa gerar gerar alguma... Quando você gosta de algum personagem... Empatia. Não é empatia. Tem uma palavra específica para isso. Não é similaridade. É quando você gosta de um herói. Porque empatia muitas vezes é um sentimento de que se condolecer pela dor do outro. Sim. Mas nesse caso é quando você gosta do personagem. Sim. Algumas pessoas possam gostar desse Superman, desse Lex Luthor, mas eu questionaria muito a moralidade da pessoa. Porque assim, você tá fazendo a divisão, obviamente, da obra, de ver um Lex Luthor sádico. Agora, alguém gostar demais... Entenda, eu acho esse Lex Luthor, muito bem representado, escrito. Esse é o Lex Luthor que eu gostaria de ver nos filmes e tudo mais, mas ele não é meu herói. Sim. Eu só acho ele incrível nessa obra, nesse formato. Mas tem pessoas que não pensam. Exatamente, mas ele fica exatamente onde ele tá pra mim. Sim. Mas, uma parte que você gostou. Superman. Cara, tem um momento, um dos vilões, ele tá caindo, e ele fez um crime muito hediondo e toda a sociedade quer que ele morra. E o Superman, ele vê que ele tá caindo de uma altura muito grande e, obviamente, se ele chega no contato, se ele tem contato no chão, ele morre. Certa. Superman vai lá, salva ele e entrega pra polícia. Cara, perfeito. Porque enquanto o Lex Luthor queria que na verdade era um plano dele. Porque ele queria queimar a imagem do Superman falando, o Superman, até pessoas que não são dignas, ele salva. E era isso que eu queria ver. O Superman, ele não vai concordar com o crime que o fulano estava lá fazendo, que praticava, que foi preso, foi condenado. Mas a morte não é a resposta. Mas a morte, e ainda mais que não era uma morte em que foi provocado por ele, né? O vilão estava lá num momento, numa situação, e não foi, vou me matar, vou... Não, uma pessoa colocou ele em perigo e ele acabou se estabacando. E o Superman não deixou se estabacar. Então, não tem como. E aquele momento que eu não sei se aconteceu, fica um pouco dúbio, não sei se você tem essa sensação, no finalzinho do Superman aparecendo e o Lex Luthor conversando, me dá umas... Porque muitas vezes na história, a imagem do Superman aparece pro Lex, mas você claramente percebe que é só... delírio do Lex. Exatamente. Naquele momento, dá uma sensação de talvez o Superman tenha aparecido. Exatamente, sim. E aí eu ficaria nessa questão, de que se ele aparecer ou não. E o Superman não fala em momento algum. Sim. Então assim, cara, não tem como. Sim. Não tem como. O Lex é tudo aquilo que eu não concordo. Ameaça pessoas para tentar fazer o objetivo dele, usa métodos não muito ortodoxos pela biologia mesmo, que ele tá querendo fazer um cruzamento de genes, aí ele fala, não, doutor, mas vai dar certo? Ele, velho, não é muito bonito o que eu vou fazer, ele não importa, faz aí. Ele começa a utilizar de um cara para chantagear sindicato. Cara... Lex Luthor é Maquiavel, gente. Ou ele menospreza Lex Luthor é Maquiavel. Uma mulher que só quer agradar ele, só agradar. Não estamos querendo falar de troca de favores, etc. Só tá querendo agradar, tem uma apaixonite, ele desmerece ela. Totalmente. Pra mim, uma das melhores cenas do Lex. Essa é a sua cena? Exatamente, quando ela tá toda pra cima dele. Ele descreve, assim, de uma frieza. Assim, ele humilha ela de um jeito. Ele humilha ela assim num nível. É porque a gente tenta não utilizar essas palavras. Desculpa, gente, mas não tem como. Ele humilha mesmo. E assim, ele faz de um jeito que ela se sente
Ela se sente horrível. Horrível, ela se sente deplorável. E eles assim, Porque ela é uma pessoa, pelo que está se demonstrando, demonstrou a história inteira, não vou dizer pura, né? Mas assim, não é falsa. Ela está sendo verdadeira. Eu acho que esse é o tema. Sim. Ela está sendo verdadeira. Ela pode não concordar com muitas coisas, pode até ter algum caráter meio dúvida, mas ela é verdadeira. O Lex não é verdadeiro. Não. Ele é verdadeiro em Com o uma objetivo situação. dele. Exatamente. Em uma Com o situação. objetivo dele é verdadeiro. Com o resto, se ele tiver que enganar... Gente, Maquiavel. Se tiver que engane. Se tiver que roube. Se tiver que mate. Mas chegue os seu fins objetivo. justificam os meios. Lex Luthor. Se você quiser falar de Maquiavel olhando para um personagem de quadrinhos, Lex Luthor é ele. Porque o Coringa ele só é sociopata. Não dá. Esse não dá. Mas, cara, perfeito. Certo. De 0 a 10? 9,5. 10. Porque o Superman vilão não dá. Exatamente. Mas faz sentido. Mas eu tô vendo, olhando pra obra... Nessa história faz sentido. Não, olhando pra obra... Uma esse história Lex Luthor que eu quero me ver. lembrou muito aquela história também, pra você que uma das vezes mencionou, de que o Lex Luthor não maquiavélico aparece às vezes, numa que o Lex Luthor maquiavélico aparece, é aquela dos Grandes Astros. E é uma história que ele é antagonista do Superman, que ele fala, ele não morre, eu já tô aqui nas últimas, fiquei preso sei lá quantos anos, e aí eu quero achar alguma forma de matar ele, etc. É um Lex Luthor mais, vamos dizer assim, os fins justificam os meios, questiona muitas coisas, então não é só um vilão, não é crápula a palavra, mas aquele vilão que eu só quero fazer o mal pelo mal. É uma das histórias que o Lex Luthor é esse Lex maquiavélico. Sim. Ok? Então, tenham todos um bom dia. Sejam felizes. Amém. Ser feliz é bom. E se quiser curta, não, comente. A gente peça alguma interação. Pede uma interação, mas aí é com você. Seja criticando, seja falando, mas a gente. Seja pedindo alguma coisa. A gente atendeu alguns pedidos. Pois Qual foi um pedido que a gente atendeu? A gente atendeu da Maria Eduarda Batman 1. Batman 1. Foi mó legal. Exatamente. Então, até a próxima.